Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e com a ajuda de Deus vamos trabalhar um tema bastante interessante, se chama de multiplicadores de Lagrange. Então, gente, temos trabalho pela frente. Simbora! Antes disso, antes de trabalhar com os multiplicadores de Lagrange, vamos falar um pouquinho sobre o que é o gráfico. O gráfico de um campo escalar, né? Então, temos aqui nosso campo escalar, f, que tem n variáveis, então vai em princípio de Rn para R, por ser campo escalar, né? Tá aí. Uhum. Bom, definimos o gráfico do campo escalar como conjunto de pontos. Observem aqui. Se o gráfico é de Rn para o campo é de Rn para R, o gráfico vai ser de Rn mais 1. Quando a gente fala isso para os alunos, o pessoal fica um pouco sem entender, mas na verdade é uma coisa que a pessoa já faz desde a escola mesmo. Quando você tem funções, a função linear, né, a reta, e só que não percebem, não percebem bem isso. Então, vamos deixar nossa definiçãozinha assim, né? O gráfico seria o conjunto de pontos de Rn mais 1, e é bem simples. Vai ser todos os pontos que estão aqui, né? x1, x1, e o último ponto seria quem? O valor da função, o valor do campo escalar, tá bom? Essa é a definição do gráfico. Agora vamos esclarecer. Uhum. Se f de x é de uma variável, então o gráfico será em R2. Se vocês percebem, quando tem a função, digamos, uma reta, a 2x mais 1, 2x mais 1 só tem uma variável. Mas quando a gente faz o gráfico de 2x mais 1, nós colocamos ela onde? No plano R2, né? No gráfico, ou no plano cartesiano, como o pessoal chama, né? Uhum. Acho que está ficando mais claro, né? Para uma variável, uma função de uma variável, um campo de uma variável, então temos o gráfico em R2. E aí vai, né? Aí tá, esse seria, né? Aí vai. Isso. Bom, se é assim, então vamos generalizar para uma variável mais. Se f agora tem duas variáveis, x e y, então o gráfico será em R3. E terá qual forma? Esse daí, três pontinhos definidos dessa forma, né? x, y e f de x, y. Interessante. E aqui que vem uma aclaração, né? Quando o pessoal vê a esfera, em algum canto, não sei se vocês devem ter visto já em geometria analítica, a esfera, né? Qual a equação da esfera? X quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Bom, e o gráfico da esfera? Ah, nós temos aí um porém, que aqui estamos falando de uma função. A esfera não define uma função, certo? A semiesfera é diferente. Só que lembrem que a equação da semiesfera superior, digamos, colocando, vai ser mais raiz quadrada de quê? De 1 menos x quadrado menos y quadrado. É como se o z, a gente, claro, o z escreve em termos de xy. Então, a minha semiesfera, agora sim, ela se representa uma função escalar, um campo escalar. Só que tem que ser escrita como a raiz positiva de 1 menos x quadrado menos y quadrado. Fechou a raiz aí, né? Então, tenho duas variáveis e agora o gráfico da semiesfera sim seria em R3. Se eu quero completar a esfera toda, vou por baixo com a parte negativa da raiz, né? Mas é uma questão que às vezes dá uma certa dor de cabeça nos alunos, sobretudo porque quando vão chegar na parte de geometria analítica em R3, o tempo às vezes ficou curto, teve, não sei, alguns problemas aí, mas é visto muito superficialmente. E quando chegam para já algum cálculo e tem que aplicar cálculo 3, cálculo 4, já lembrar é difícil. E fixar algo que não foi bem entendido, piorou. E usar isso, já era, né? Então, por isso que a gente está aqui colocando essas coisinhas agora, né? Bom, vamos então continuar aqui. Vamos continuar aqui. Ah,
Isso, então, mas isso vale para, digamos, para quando tenho. Oh, aqui faltou a secretária, né? F de x, f de y, f de z, para três variáveis. O gráfico deve será em R4. Secretária, secretária. Eu sei, está cansada, final do semestre, né? Mas já estamos fechando, secretária. Muita força. Hassak, hassak. Então, aqui seria o gráfico como? X, Y, Z. Oh, secretária, aqui está certo. Parabéns. F de X, Y, Z. Uhum. Mas alguém já está pensando, né? Mas, oh, gente, eu consigo enxergar uma reta no plano R2. Eu consigo chegar a uma semiesfera. Claro, é a parte superior no espaço cartesiano R3. E como de acho eu enxergo isto? A pergunta é muito boa. Mas pode? A pergunta é sim. Mas enxergar, não. Pode sim. Pode sim perguntar, pode sim que o gráfico é definido assim, mas o que acontece é que podemos não enxergar. Nós somos limitados em nossos sentidos. Isso tem a ver com uma questão bem interessante na mecânica quântica, uma discussão que foi feita já no século passado, né? Sobre se podemos nos guiar pelo aquilo que nossos sentidos falam ou não, né? E aí vem toda aquela discussão. Tem também o princípio de incerteza, né, de Heisenberg, o gato de Schrödinger. Eu recomendo agora que estão chegando as férias ler sobre isso, né? Mas nossos sentidos, eles nos limitam, gente. Isso quer dizer que, mais do que nossos sentidos, nós temos que sempre estar nos guiando pelas nossas construções lógicas. Uhum. E é nesse sentido que a matemática é a rainha mesmo. Uhum. Bom, então continuemos. Vejamos aqui só para ver o exemplo do gráfico, né? Temos essa equação, se é com duas variáveis, agora sim, né? O gráfico vai ser em três dimensões, né? Uhum, certo, não tem problema. Vocês podem pegar algum programinha online que tem, ou tentar fazer vocês mesmos, mas o gráfico tem essa forma. Uhum. Parece uma sela de cavalo, né? Uma sela de um cavalo. Então, justamente, esse pontinho aqui é bem interessante, o ponto que se chama ponto de sela, né? Uhum. O porquê? Vejamos. Se a gente vem por esse lado, traça uma linha por aqui, uma geodésica, se queremos assim chamar, vemos por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Nessa linha, esse ponto de aqui, o ponto de sela, é o mínimo. É ou não é? É onde a gente senta mesmo, né? Isto. Mas se a gente vem pelo lado das pernas, né? Imagina que estamos sentados no cavalo. Vimos por aqui, 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 a perna por aqui, a perna por aqui. Em essa linha daqui, em essa curva que vem aqui, vai por trás, o ponto é o mínimo. Oxente, então o que é? O que eu acho que é? É o máximo e o mínimo? Essas são coisas que vão ser vistas depois, com um pouco mais de ferramentas. Por trás tem a matriz hessiana, que dá uma informação bem legal, né? Mas tem que entender bem, tem um teorema sobre a matriz hessiana e as aplicações, mas são coisas interessantes, né? Que surgem aqui. Por isso que a gente colocou como um exemplinho aí, né? Já que estamos tentando pegar no tranco, talvez, umas coisas que talvez deveriam ter sido vistas em geometria analítica, né? Ponto de Sela, esferas, e algumas coisinhas. Mas alguém se viu, tudo bem, se não, já está aqui, já, né? Para a sua cultura geral. Dá tempo sim. Venhamos mais um exemplo. Esse daqui. Esse daqui, gente. O que é? Uhum. Alguém falou uma circunferência de raio 1. Tá certo. Mas, e se eu falasse para vocês? É um cilindro de raio 1. Não estou certo? A secretária já sabe, né? Eu também estou certo. Qual a questão? Então, o que é? É um cilindro ou é uma circunferência de raio 1? Bom, a questão é que em que espaço você está se situando? Observem aqui, parece com a equação da esfera que a gente passou, né? Se o pessoal fala, isto está no plano, isto faz parte do plano real, então está certo, é uma circunferência raio 1. E não me dá uma função, né? Para ficar a função tem que passar isso para aqui, tirar a raiz, vai me dar mais menos.
Então, vou ter uma semicircunferência superior, semicircunferência inferior, e aí vai, né? Mas, como eu falei, é um cilindro sempre e quando isto seja em R3. Então tem essas pequenas sutilezas. Aqui o campo, a função for dada, se fala em forma explícita. Aqui não, aqui está em forma implícita. O que é? Depende em que espaço eu estou. Tenho que ter um pouquinho mais de informação, mas eu sei que pode ser isto ou isto, né? Digamos que estamos em R3, para acompanhar aqui nossa cela, né, do cavalinho. Bom, esse seria nosso cilindro, né? Uma circunferência aqui, raio 1, e em cada corte do plano eu tenho sempre circunferências, então uma circunferência que vai subindo para o infinito, e também pode ser para o menos infinito, é um cilindro infinito de raio 1. Pronto. Feitas as aclarações sobre o que seriam os gráficos, continuemos a nossa jornada, né? Multiplicadores de Lagrange. Agora vamos na definição mesmo, né? Os campos escalares. Temos dois campos escalares aí, F e G. O que tem por trás, agora sim é o momento de falar, né? O que a gente viu na última aula sobre o gradiente de derivada direcional que nos ajuda a calcular máximos e mínimos, que é muito importante na prática, né? É muito importante saber quando algo tem um máximo, quando um certo comportamento tem um mínimo deles, né? É fundamental às vezes. Só que quando a gente tenta calcular isso para várias variáveis, pode ficar um pouco tedioso, né? Então, aí teve a ideia de Lagrange, através dele, na verdade, ele queria estudar fenômenos na mecânica clássica, e ele implementa a Lagrangiana da energia e o potencial, a Lagrangiana da energia menos energia cinética menos potencial, e blá, 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 blá. Tá bom, tá bom. A questão é que essas ideias podem se generalizar para calcular máximos e mínimos. Também sim. Como? Bom, além dessas funções, é preciso, essas funções são de Rn para R, de um número real R, e uma das funções é chamada da restrição, ou vínculo, né? Ou constraint, em inglês, que é mais fácil, acho, constraint, para entender, pelo menos para mim. Que fala que esse G de x barra, onde x barra tem n componentes, é zero. Então, eu tenho isto, e se define, então, o multiplicador de Lagrange, ou a Lagrangiana, se vocês querem, como isto. Se eu quero... tá, essa é a definição. Agora vejamos, então. Né? Está clara a definição? Pega o campo menos lambda vezes a restrição. E se eu tenho mais restrições? Não tem problema. Não tem problema. Coloca lambda 1, lambda 2, restrição 2, lambda 3, N restrições, se vocês quiserem, que gostam de trabalhar com séries, pode fazer extensão a séries, mas não esqueçam que no caso de séries é importante saber se temos convergência, né? Onde que converge, onde que não converge, porque senão é dor de cabeça, vocês estão andando sobre nuvens e podem cair. Bom, a ideia é achar o extremal. Como que eu fazia? Aqui uma função que no fundo tem várias variáveis, né? Tem, digamos, aqui n variáveis e x lambda pode ser, não sei, mas a questão é que como calcular os extremais, com que conceito? O gradiente da variação, né? Então, se eu calculo o gradiente aqui, como o gradiente é um operador linear, está definido em termos das derivadas parciais, que são lineares, né? A gente provou isso. É bom quando a gente prova, tudo fica bem legal, né? Então, aqui teria gradiente aqui é uma constante, né? Porque é um operador linear, e o gradiente aqui. E se eu quero que ele seja um extremal, então tem que ser zero. Então, o gradiente de f menos esse lambda gradiente de g tem que ser zero. E chega numa condição que a gente vai dar uma certa interpretaçãozinha agora. Implica isto. Está em azul, né? O que está falando aqui? O que está falando é que estou procurando uma direção onde tanto, ao mesmo tempo, essa função, esse campo escalar f, seja um extremal, e também essa restrição tenha um extremal, simultâneos.
Obviamente não tem que ter o mesmo valor, né? Aqui pode dar um vetor, esse gradiente de um vetor, com uma norma 20, e aqui pode dar esse gradiente de um vetor com outra norma, digamos 10. Então, lambda seria 2 para que o produto dê 20, né? Isso. Uhum. Mas que está na mesma direção, está na mesma direção. Uhum. Isto. Só que não podemos esquecer da restrição. Qual a restrição? Que o g de x barra é zero. Então, isto que está em azul, nossa secretária, né, sempre pensando, não é que ela goste do azul, é porque ela já pensou em vocês, a secretária é gente fina demais, né? E a irmã, a irmã da secretária, rapaz. Tá bom. Isso que tem azul é o que a gente, na prática, vai usar. Vamos ter esses campos, calculamos isto, montamos essa relação e vemos o que vai dar. Uhum. Então, nada melhor do que um exemplo para poder entender melhor, né? Então, um exemplinho já é suficiente. Depois a gente conversa como vocês podem colocar mais coisinhas interessantes aqui, né? Isto dos multiplicados de Lagrange, isso já dando um spoiler para os comentários finais, né? Tem a ver muito com uma área da matemática interessante que tem uma aplicação na indústria, né? Se chama otimização. Quem não quer reduzir custos? Uma empresa, né? Aliás, deveria ser uma coisa que se emplee na vida do dia a dia, né? O pessoal ter seu dinheirinho e fazer ele render ao máximo, tentando gastar o mínimo. Uhum. É bem interessante essa área também. Uhum. Bom, mas eu gosto muito mais da álgebra. Álgebra e teoria dos números. Uf, não é que essa área não gosto, né? Tudo que é matemática é bem legal. Tem um saborzinho, né? Um gostinho especial, um temperinho, né? Mas, para mim, teoria dos números e álgebra, uau, uau, uau. Bom, vejamos. Temos este campo escalar aí. Pensem aí. Está falando que ele é em que... de onde para onde? Isso, duas variáveis, de R2 para R, né? Então, duas variáveis. Se são duas variáveis, então a restrição também tem que ser em duas variáveis. Então, isso, eu preciso da restrição, do constraint, do vínculo, da ligação, sei lá, vários nomes aqui, né? Bom, essa é a minha restrição, igual a zero. A restrição tem que ser igual a zero, pela definição, né? Eu estou em R2, e aqui eu estou em R2, então o gráfico é em R3. E aqui, se eu quisesse graficar, teria que graficar em R3 também, mas tem uma restrição. Bom, vamos vendo, vamos por aí. Mas vejamos primeiro, né? Para encontrar os... Está pedindo. Encontre os pontos máximos, né? Os extremais. Na verdade, os máximos, não somente os extremais, né? Que determinemos quem que é o máximo. Nosso caso, como a gente acabou de ver, é em R2. Sendo assim, então, aí está minha função de Lagrange, né? Logo, então, essa é a equação que eu tenho que montar, né? Tem que achar o gradiente aqui, o gradiente desse aqui, multiplicar por lambda e não podemos esquecer da restrição. Certinho. Não está tão difícil. Só para dar uma explicaçãozinha e fixar um pouquinho melhor isto dos multiplicadores de Lagrange, que é uma ferramenta que para engenharia vale a pena usar, né, em certos casos. Tentemos ver graficamente, né? A primeira função já sabíamos. É justo aquela que eu tinha passado para vocês, né? Eu sou macaco velho, né? Índio velho. Então, eu cacique daqui, né? Então, eu já sabia, já tinha feito isso. E também a outra, o cilindro. O cilindro é a minha restrição. Lembra que aqui era x quadrado mais y quadrado igual a 1? Passei para aqui menos 1 e já tenho. Esse é g de x e esse é meu f de x. Então, tenho o ponto de Cela e tenho aqui, né, o cilindro. Agora, o que representa o que a gente está fazendo, né? O que representa a função com restrição? Bom, tentem inserir isto, né? Aqui tem o eixo Z, que passa bem pelo ponto de Zela, né? Onde tem o máximo e também o mínimo ao mesmo tempo. E aqui tem o eixo do cilindro. Então, tentem colocar mentalmente essas figuras aqui. Pip.
pip, para baixo, né? E vocês vão ver que esse cilindro, ele interseca numa coisa mais ou menos assim, né? Nós podemos tentar ver, né? Vamos ver, eu tentei fazer um esboço, mas eu não sou muito bom para desenho, eu não sei como passei o prezinho, né, o kindergarten, mas eu passei mesmo, eu aprovei, tenho um diploma, acho que a minha mãe deve ter em algum cantinho. É, bom, os dois juntando, como que ficaria? Vejamos. Algo assim, né? Não ficou muito bonito, mas a ideia é isso, né? Está um pouco exagerado também, mas a ideia é essa. Que quando o cilindro corta o ponto de cela, dá essa figura aqui. Observem, eu tenho aqui os máximos agora e os mínimos agora, na restrição. Uhum. Quer dizer, a minha função ela está restrita, digamos, essa função determina as montanhas dos Andes, né, nos Andes aí, e você tem que fazer que circule água ao longo dessa restrição, então você tem que fazer isto, né? E aí fala onde tem que ser os pontos máximos, né? Aqui você vai observar que temos dois máximos que estão assim diametralmente opostos e temos dois mínimos diametralmente opostos, né? Então, é como se eu trabalhasse na interseção das figuras. Uhum, interessante, né? Bem interessante. Bem legal. Super legal. Uhum. Mas então, se para a interseção das duas figuras, eu posso fazer o contrário, chamar essa de F e essa de G? Pode. Aliás, tente. E faça. É bom. Legal. Trabalhar não é ruim. Trabalhar é uma benção mesmo. Que está escrito, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Por incrível que pareça, algo tão bem, quem trabalha e gosta de trabalhar, não conheço alguém que caia em depressão. Sempre está feliz e de bem com a vida. Porque entendeu que o mandamento é trabalhar e traz bênção para a alma. E também para o bolso, né? Quem é um bom trabalhador vai para frente. Pelo menos nos países onde a economia é de mercado, é uma economia livre. Aí o pessoal que vai trabalhando, um cara da outra empresa já viu, já chama, te pago X. Aí o dono da empresa fala, não, não vai embora, te pago 2x. Outro cara fala, eu pago 2,5x. Aí a empresa fala 2,6x. Aí vai indo, né? Quando o cara é bom. E é o certo, né? Trabalhador bom, quem não quer, né? Bom, vamos lá. Bom, então voltemos aí. Temos que calcular o gradiente. Vocês têm que calcular. Uma pequena pausa. Já! Okidoki. Estamos. Calcularam? É difícil. É só derivar, né? Uhum. Como é x, y mais 1, ou mais 1 nem faz cósega, né? Então derivo x com respeito de x, deu y. Primeira componente. Derivo com respeito de y, deu x. Facílimo, né? Mas também eu tenho que calcular o gradiente de g. Qual que era a restrição? X quadrado menos y quadrado menos 1 igual a zero. Bom, então o gradiente é fácil. O gradiente vai ser quanto? Aham, 2x, 2y. Não é difícil, não, né? Derive com respeito de x, x quadrado, 2x. E o outro que é constante. E o mesmo para y. Pronto, já tenho isto. Bom, se é assim, então eu tenho essa relação. Uma relação vetorial, de um vetor em duas dimensões, em R2. E também tenho a restrição. X quadrado mais y quadrado menos 1 igual a zero. Oxente, oxente. No fundo, eu tenho duas equações com 3, 5... Não! Aqui, observem, essa componente tem que ser igual a essa componente e essa componente é igual a essa componente. Aqui tenho duas equações. E as incógnitas que eu quero achar os pontos seriam x, y e lambda. Mas eu, a restrição, tenho outra equação. Um sistema que é compatível. Mas será que é linear? Montem as equações. Então, temos 3 equações com 3 incógnitas. Vamos montar. Esse é o seu trabalhinho agora. Já! Uma pausa. Prontos? Voltando. Precisamos resolver o sistema. Que sistema? Essa é a primeira equação. Segunda equação. Terceira equação.
onde as incógnitas são x, y, lambda. Daí dá para ver que o sistema é não linear. A gente só aprendeu a trabalhar, professor, né? Sistemas lineares. Então, o que o professor fala? Então, agora se vire. Gente, não é difícil esse sistema, né? E tá certo, o pessoal não tem que estar, porque não aprendeu, pode correr atrás, não tem mente, não sabe fazer as coisas. É incapacitado mental? Não, claro que não. Então, se vire. Dá para resolver. Eu sou, às vezes, demasiado bonzinho comparado com o que eram meus professores. Eu não sei se eu faço bem ou mal, porque meus professores que pareciam ser maus, né? Se vire, faça. Como a minha mãe falava, né? Para que nosso Deus te deu cabeça? Só para pentear. E eu falava para ela, mãe, eu nem pentei, eu não uso nem pente. Aí ela ficava tiririca, mas ela estava certa, ela está certa, ainda está viva a minha mãe, pela graça de Deus, Baruch Hashem. Continue assim, uns bons anos de vida, Baruch Hashem. Para ela, cheia de saúde, uhum. Bom. Aqui, então, vamos ver o que a gente pode fazer, né? A gente pode multiplicar esse por esse, essas duas equações, vai ficar xy igual a 4 lambda quadrado xy, cancela xy, se xy não é zero, né? E o ponto 00 já dá para ver do gráfico, o cilindro não pertence, então já está fora, né? O 00 não pertence ao cilindro, então descartamos essa solução 00. Então podemos simplificar xy aqui com xy aqui, então ficou 1 igual a 4 lambda a quadrado. Com isso, então, lambda é quanto? Um meio, né? Eu coloco, então, um meio aqui, digamos, né? Lambda vale um meio, cancela. Cancela. Então, x igual a y. Ou y igual a x. A questão é que aqui eu vou ter 2x quadrado igual a 1. Ficou fácil demais, né? Tá vendo, gente? A gente tem cabeça. Temos que usar. Os problemas são para a gente tentar resolver, são bons, porque eles são um desafio. Não encare os problemas, isso vale para a vida, como coisas que vão te jogar para baixo, que você não vai conseguir, que você não. Não. Esse papinho de que você é vítima não existe. Você tem um potencial que você nem sabe. Meu irmão Daniel, ele é médico lá em Nova York, ele fala isso para as pessoas. O ser humano tem um potencial incrível. Só que o problema é que pouquíssimos, conseguem perceber disso. Mas vamos então otimizar isso, gente. Quanto mais gente souber disso, bem melhor. Pronto, fazendo isso ficou fácil, né? Lambda mais menos um meio, x vai ser mais menos um meio por causa dos quadrados, né? Porque aqui também, né? A gente pode calcular, né? Bom, e aqui também y mais menos um meio. Eu coloquei, a secretária colocou em azul, desculpa, a secretária foi você, né? Que eu estou aqui de tranquilidade, né? Por quê? Porque esse ponto, por exemplo, quando x vale mais, eu vou ter um ponto. X com mais raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2, y vai ser 1 sobre a raiz de 2. E outro ponto, com x mais, y menos. E outro ponto, com x menos, y mais, e com y menos e x menos. Então, vou ter os 4 pontos. Lembram da figurinha? Aquela que estava feia, a pior de todas aquelas que a gente fez até agora, né? A última figurinha. É mesmo. Isso. Nós tínhamos máximos, diagonalmente, e mínimos eram 4. A matemática é fantástica. Fantástica mesmo, né? Tudo construção lógica racional vale a pena. Os nossos sentimentos podem nos trair, mas nosso pensamento pode nos salvar. Tudo depende de nós. Bom, da geometria, então, podemos separar. Como? Bom, a geometria, né? Vamos separar aqueles que estão diagonalmente opostos, né? Por exemplo, se eu tinha o positivo com positivo, o diagonalmente oposto seria esse negativo com negativo. Chamo ele de x1 e outro de x2. Baruch Hashem. Metsuyan. Muito bom, muito bom. Ou mesmo para os outros dois. Tem o chama 3. Isto. Yala, Yofi. Estamos bem, né? Esses seriam nossos 4 pontinhos. Se o problema tivesse falado para a gente, encontre os extremais, a gente parava aqui. Esses são os pontos que me dão os extremais. E é verdade. Só que os filhos da mãe
O professor, não foi a secretária, foi o professor, foi eu mesmo. Falou para calcular onde que são os máximos e mínimos. Né? Pelo menos do gráfico a gente sabe que dois vão ser máximos, dois são mínimos. E já sabemos que vão ser ou esse máximo ou esse aqui é máximo. Ou o contrário, ou esse mínimo ou esse mínimo. Né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Né? Mas como que eu faço para ver? Pronto. Coloquem o valor desses pontos x, y, lá na função f de x, y. Coloquem, coloquem. E veja quanto que dá. E o mesmo faço aqui. Coloque, 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 coloque nos pontos aí. E veja quanto que dá. E o mesmo para aqui, e o mesmo para aqui. Bora trabalhando, gente. Achem os valores. Aqui os valores vão dar o mesmo. Aqui também o mesmo. Mas vejam qual que é maior e qual que é menor. Qual for maior, vocês já sabem, é o máximo. Qual for menor, é o mínimo. Pronto, então, agora, trabalhando. Já. Já? A distância baja distância Prontos, prontos, voltando, voltando. Deu. Esse primeiro é o máximo. Legal. Esse é o mínimo. Ótimo. Muito bom, muito bom. Então, shalom. Fechamos, gente, fechamos. Só para ir fechando aqui, que o tempo já está passando rapidinho. Os multiplicadores de Lagrange você pode calcular em exemplos como, né? A gente dispõe de um retângulo com tanto de papelão e queremos fazer uma caixa aberta de dimensões tanto, 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 né? Então, qual seria a quantidade máxima de papelão que a gente precisa para calcular? Ou para minimizar uma parte, ou para maximizar outra parte, e aí vai, né? Então, gente, espero que tenha sido uma ajuda e uma base. E quem não tiver, faça de novo, eu recomendo. Faça de novo. Shalom Litraot, esta é a última aula. Auf Wiedersehen. Tchau, tchau.